Vamos lá para Brasília agora. O Márcio Rocha está com a gente aqui na linha, Joel, para falar sobre algumas declarações que foram dadas pelo presidente Lula hoje em uma entrevista, né? A gente está na expectativa, a imprensa toda está numa expectativa, o mercado financeiro está na expectativa sobre detalhamentos do projeto de novo arcabouço fiscal que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já entregou para os líderes do Congresso. Mas, pelo jeito, a apresentação vai ficar mais para frente. Pelo menos foi isso que o presidente Lula disse, né, Márcio? Boa tarde para você. Oi, Márcio. Segredo ainda, né? Os detalhes só depois da viagem. Isso mesmo, pessoal. Boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Essas novas regras fiscais, a gente lembra, né, que é um tema que o governo vem discutindo há muitos dias e está sendo mantido sob 7 chaves, né? Então, como vocês já adiantaram aí, existia a expectativa de que durante essa semana o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidisse divulgar esses detalhes sobre essas novas regras fiscais do governo aqui no Brasil, mas ele mudou de ideia, que só vai fazer essa declaração, esse anúncio, depois que voltar da China. A gente lembra que na sexta-feira o presidente viaja para a China, fica lá a semana que vem praticamente toda, volta no dia 31 de março, então a expectativa é que a gente só tenha as novidades oficialmente a partir desse dia, só a partir do mês que vem. Lembrando que a ideia era realmente apresentar antes da viagem da China, mas o presidente mudou da ideia e ele, segundo ele, né, justificou numa entrevista para o portal Brasil 247 que não pode apresentar essas novas regras no momento em que tanto ele quanto o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estiverem fora do Brasil. Então, Lula confirmou, né, que a proposta já está praticamente pronta, está madura. Seria exatamente estranho, né, fazer esse anúncio no momento que o Haddad está fora do Brasil, e aí faz o anúncio, vai embora do Brasil, e aí Haddad tem que ficar depois se preocupando lá na viagem da China com as coisas, com a repercussão das coisas aqui no Brasil. Então, segundo Lula, vai deixar por um momento de anúncio, né, que o Haddad possa dar entrevista, possa conversar com o mercado financeiro, possa falar com os representantes dos bancos, com os líderes partidários, tirar todas as dúvidas e só assim fazer esse anúncio, né, o que deve acontecer na próxima semana. O ministro Fernando Haddad participou de um evento do Banco Nacional do Desenvolvimento Social e Econômico, BNDES, que ele falou que continua na articulação política para que essa proposta seja apresentada e seja aprovada no Congresso Nacional, que isso, inclusive, relembrou que foi uma determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, de que ele se reúna com os presidentes da Câmara e do Senado, enfim, discuta esse projeto com os parlamentares no Congresso Nacional, para aí, quando o governo mandar essa proposta para o Congresso, essa proposta vai ser aprovada. Lembrando que ontem, né, a gente teve na agenda de Fernando Haddad justamente 2 reuniões, né, uma com Arthur Lira, presidente da Câmara, e também com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E depois dessa reunião, o presidente Lula se reuniu também com Fernando Haddad, também o Rui Costa, ministro da Casa Civil, estiveram aqui numa reunião no Palácio do Planalto, e aí ficou decidido que esse anúncio seria feito apenas depois dessa viagem da China. Lembrando que a atual ferramenta de controle dos gastos públicos, do teto de gastos, limita o crescimento das despesas em relação ao ano anterior, né? A inflação do ano anterior, perdão. E isso, segundo o governo, é o ponto que deve ser mudado para que o governo tenha mais dinheiro, né, mais recursos para gastar em áreas consideradas prioritárias, como é o caso da educação, da saúde e também moradia. E aí, segundo o que a gente conversou aqui com interlocutores do Palácio do Planalto, essa foi a solução para que o governo consiga trabalhar o rumbo que está previsto no orçamento deste ano, do orçamento de 2023, que vai ultrapassar os 100 bilhões de reais. Então, o mercado financeiro não gostou muito, mas o presidente Lula já decidiu. Novas regras fiscais só devem ser divulgadas quando ele voltar da China, depois do dia 31 de março. O que foi dito por ele é que o Haddad tem que estar por aqui, não na China, para negociar. Mas também a gente sabe que tem os ruídos internos dentro do próprio PT em relação a esse projeto que foi apresentado para o presidente e segue sendo discutido também pela equipe econômica. Márcio, obrigada, pela sua participação. Uma boa tarde para você. Valeu, velhinho. Um abraço.
Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Aliás, Valeu. óbvio, né, que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que está em agenda no Rio de Janeiro, foi questionado sobre as falas do presidente Lula. Quem está com as informações aqui pra gente sobre isso é a Nicole Tim. Você tá bem, Nicole? Boa tarde. Já pensou nessa Oi, possibilidade Ana, do cara anunciar e já sair viajando? Então. Ia ser esquisito mesmo, né? Tudo bem, Nicole? Quanto tempo, querida? Bem-vinda. Oi, Ana, Joel, boa tarde para vocês e a todos os ouvintes. Pois é, esse seminário que aconteceu na manhã de hoje, né, na sede do BNDES, no centro do Rio, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele participou por videoconferência, viu? E falou sobre as iniciativas e articulações do governo para melhorar a economia. O ministro afirmou ter passado o fim de semana e a segunda-feira trabalhando na recepção do Congresso para o arcabouço fiscal, esse pacote de medidas para evitar o descontrole das contas públicas que deve ser apresentado depois da viagem do presidente Lula à China. Esse chamado arcabouço fiscal, a gente lembra, foi apresentado por Haddad ao presidente na última sexta-feira. Além disso, o ministro ainda disse que acredita que a reforma tributária seja votada na Câmara entre julho e junho e no segundo semestre no Senado. E o ministro, seguindo o tom do vice-presidente Geraldo Alckmin na abertura feita ontem desse mesmo seminário, também criticou a alta taxa de juros atual. Ele também afirmou que há espaço para cortá-la. Vamos ouvir. Eu acho que o Brasil está numa situação favorável em relação aos seus vizinhos e ao resto do mundo. Nós não temos problemas geopolíticos, como a Ásia e a Europa se encontram hoje. Nossa inflação está mais controlada do que no resto do mundo. Nossa taxa de juros está exageradamente elevada, o que significa espaço para cortes no momento em que a economia brasileira pode e deve decolar. Agora, Haddad também afirmou, e aí uma das novidades, que uma série de medidas regulatórias sobre parcerias público-privadas e outras para melhorar o ambiente de crédito no país, que ainda estão sendo pactuadas com o Banco Central, devem ser anunciadas pelo governo federal em abril. Disse também que, se tiverem condições de, no primeiro semestre, encaminhar as medidas de crédito e regulatórias para alavancar os investimentos e o novo marco fiscal, aí sim teremos um desenho do que o governo federal pretende para o país. Durante toda a manhã, autoridades e economistas brasileiros e estrangeiros abordaram a questão fiscal a partir do papel do Estado na coordenação dos investimentos de longo prazo. A gente lembra que esse foi o segundo e último dia desse seminário que discutiu aí estratégias de desenvolvimento sustentável para o século XXI. Só lembrando também que no primeiro dia do evento, ontem, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, esteve presente aqui no Rio e falou sobre essa situação econômica do país. Alckmin também se disse otimista quanto à reforma tributária e o novo arcabouço fiscal para melhorar o cenário do Brasil. Legal, nossa excelente Nicole Tim, diretamente do Rio de Janeiro aí. Nicole, muito obrigado, tá? Um beijo para você e para todos aí. Obrigada.